Olá, meus irmãos, estamos chegando com mais uma palavra de Deus para você que nos assiste. E neste momento de reflexão, gostaria, antes de entrarmos nisso, pedir para você que esteja curtindo o nosso vídeo, é muito importante. Curta aí, deixa o seu like. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, para você continuar recebendo nossos vídeos. E também compartilhe. Comente também aqui no chat aonde você está nos assistindo, qual a cidade, estado ou país. E também o que essa palavra vai falar com você. Nosso tema nesse vídeo é: Deus te chamou para servir. Você sabe para que Deus te chamou? Conforme o nosso tema, Deus te chamou para servir. Uma pequena introdução. Todo ser humano, ele foi chamado para servir ao próximo. E essa é a vontade de Deus. Para mim, para você, para todos os seus filhos. Quando servimos o próximo, ou ao próximo, estamos fazendo para o próprio Deus. Fazer a obra de Deus é servir ao próximo. Amém? Então, fazer a obra de Deus é servir ao próximo. Quando servimos ao próximo, estamos fazendo para o próprio Deus. Nosso texto se encontra em Mateus 25, versículo 34 e 36. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 36. E diz assim o texto: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Observe bem o texto. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então o justo lhe respondeu: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Versículo 40 de Mateus 25. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus irmãos, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim me deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Aqui, eu vejo alguns pastores e até pastoras, às vezes, falar sobre que não foram chamados para fazer esse tipo de trabalho. Como não foram chamados? Todos nós fomos chamados para servir ao próximo. E se caso você se omitir de fazer essas coisas, você pode ter uma grande surpresa. Pode ter uma grande surpresa no dia da separação das ovelhas e dos bodes. Você pode ter uma grande surpresa
no dia da separação dos justos e dos injustos, daqueles que serviram o próximo e daqueles que não serviram. Então preste bem atenção aqui nesse texto da palavra de Deus. E esse texto é para você, pastor, pastora, para todo crente. Não é só para pensar que é para uns, não. Deus te chamou para servir, chamou todos. Então a explicação desse texto é: servir ao Senhor é tão importante que coloca em risco a nossa salvação. Quando servimos ao nosso próximo, estamos demonstrando o que realmente está em nosso coração. Agora dizer, como eu vejo muitos pastores dizendo que o nosso ministério não foi chamado para isso. Mas como? Então quer dizer, esse ministério não foi chamado para obedecer essa palavra? Essa palavra é para esse ministério também, para todos os ministérios, para todas as igrejas que se dizem servir a Deus e para todos os homens e mulheres. Então você foi chamado para servir e servir o seu próximo. Então servir ao Senhor é tão importante que coloca em risco a nossa salvação, a minha ou a sua. Quando servimos ao próximo, ao nosso próximo, estamos demonstrando que realmente está em nosso coração, que é o amor do Pai, do Deus Pai pela humanidade. Eu vi muitos, pastores, mulher de pastora, que a gente já trabalhou com vários pastores, esses quase 30 anos de fé, mais ou menos uns 10 pastores a gente já pôde trabalhar com eles. Para mais, 10 pastores, incluindo aí com a sua família, com a sua família, com a sua esposa junto. A gente serviu a Deus então com esses pastores. E a gente viu muitos trabalhos feitos pelo pastor, pela sua esposa, nesses ministérios. Então, como podemos servir o nosso próximo? A aplicação dessa palavra é: hoje você pode servir de diversas maneiras ao seu próximo. Um exemplo que você pode servir no trabalho, ajudando o seu próximo no trabalho, dando a sua cooperação. Na escola você também pode servir o seu próximo, vai para os jovens. Na sua comunidade, na sua cidade, também pode servir ao próximo. E na igreja, principalmente na igreja, entre outros lugares, você pode servir ao Senhor nesses lugares, servindo ao seu próximo. E qual a recompensa de servir ao próximo? Qual a recompensa de você servir ao irmão, à irmã? O texto de João 12, versículo 26, diz assim: quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, qual a recompensa de servir? Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Se você servir a Deus, se você servir o seu próximo, Deus vai te honrar. A glória do nome de Jesus. Então, guarde bem essa palavra. Se você quer servir a Deus, sirva o seu próximo e Deus vai te honrar. Olha o versículo aqui, o 34, até o 40. Essa parábola aqui fala da misericórdia que todos podemos brindar diariamente. São gestos que não requerem riqueza, habilidade nem inteligência. São coisas que se fazem e se recebem de graça. Não temos desculpas para nos desentender dos que têm grandes necessidades. Não podemos delegar essa responsabilidade à igreja nem ao governo. Jesus demanda nossa participação pessoal em atender às necessidades de outros. O próprio texto de Isaías 58, 7 fala que esse é o jejum que agrada a Deus: ajudar a servir ao seu próximo. O versículo de número 40 de Mateus 25 diz assim: o rei respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Olha bem, muito se discutiu em relação à expressão meus irmãos.
Alguns hão dito que se refere aos judeus, como o livro de Mateus foi escrito para eles. Outros dizem que se refere a todos os cristãos, aos restantes que sofrem em qualquer lugar. Então alguns acham que esse texto se refere aos judeus, outros dizem que se refere a todos os cristãos, os restantes manifestam que alude aos que sofrem em qualquer lugar. Dito debate tem uma semelhança com a pergunta que um advogado formulou a Jesus: quem é o meu próximo? Lá em Lucas 10, capítulo 10, ali, versículo 2 ou versículo 9, 29. Deixa eu ver esse texto aqui. Quem é o meu próximo? Existem essas muitas desculpas, mas para Deus não vai ter desculpa, irmão. Você vai ter que responder a palavra. Olha o capítulo 10 de Lucas, versículo 29. É assim que acontece, que muitas pessoas, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Parábola do bom samaritano, né? Aqui fica bem claro. Passa um sacerdote, viu a pessoa caída, o seu próximo ali, por causa de religiões, por causa de cidadania, por causa de política, por causa da comunidade, que não era da comunidade de Israel. Então, acabou passando de largo e não ajudou o seu próximo. Passou um levita, né? Um levita também, mesmo sendo crente, sendo cristão, não serviu o seu próximo, passou de largo e foi embora. Aí passa um bom samaritano. Esse, sim, vendo, por mais que era de outra comunidade, por mais que era de outra cidadania, por mais que existisse uma inimizade, questão racial, questão de religião, por mais que houvesse isso, mas ele serviu o seu próximo. Interessante que esse perito na lei, né? As pessoas que são muitas vezes inteligentes, peritos na lei, eles se levantam para pôr a Jesus à prova. Não é só Jesus, mas colocam a gente também. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta: é escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Aí Jesus vai dizer, lá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ó, o segundo mandamento mais importante. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ame a Deus e ame o seu próximo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aqui daria uma outra pregação, né, para a gente trabalhar em cima disso, né, que é muito importante, uma outra oportunidade de falar sobre isso. Então, quem é o meu próximo? Muita gente quer se justificar. O mais sobressalente nessa parábola não é o quem é o meu próximo, a não ser o que, o ato de servir quando nos necessita. O ensino dessa parábola é que devêssemos amar a todas as pessoas e servir a quantos possamos. Esse tipo de amor glorifica a Deus, porque reflete o nosso amor pelo Senhor. Aí no versículo 46, diz o texto que estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esta é uma descrição do juízo final. É uma explicação das parábolas anteriores. Há um juízo vindouro em que cada homem será sentenciado a um estado de felicidade ou miséria eterna. Cristo virá não só na glória de seu Pai, senão em sua própria glória, como mediador. O ímpio e o santo habitam aqui juntos, nas mesmas cidades, nas mesmas igrejas, nas mesmas famílias, e nem sempre são diferenciados uns dos outros. E tais são as habilidades dos santos. Também tais as hipocrisias dos pecadores. E a morte os leva a ambos. Mas nesse dia serão separados para sempre. Jesus Cristo é o grande pastor que vai fazer essa separação.
Ele vai diferenciar dentro de pouco tempo entre os que são seus e os que não são. Todas as outras diferenças serão eliminadas, mas a maior entre santos e pecadores, santos e ímpios, permanecerá para sempre. Então a felicidade que possuirão os santos é muito grande. E a possessão mais valiosa na terra, mas isto não é senão um pálido parecido do estado bem-aventurado dos santos no céu. É um reino preparado. O Pai o proveu para eles na grandeza da sua sabedoria e poder. O Filho o comprou para eles. E o Espírito bendito, ao prepará-los a eles para o reino, está preparando para eles. Aleluia, está preparado para eles. Em todos os aspectos está adaptados à nova natureza da alma santificada. Essa preparação é para mim e é para você. E agora eu pergunto, está preparado? Isso desde a fundação do mundo. Essa felicidade é para os santos. E eles para ela desde toda a eternidade. Você está preparado para isso? Está servindo o seu próximo? Virão e a herdarão. Aquilo que herdamos não o conseguimos por nós mesmos. É Deus quem faz os herdeiros dos céus. Não devemos supor que atos de generosidade dão direito à felicidade eterna. As boas obras feitas por amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, se comentam aqui como marcas do caráter dos crentes feitos santos pelo Espírito de Cristo e com os efeitos da graça concedida aos que a fazem. O ímpio nesse mundo foi chamado com frequência a ir a Cristo em busca de vida e repouso, mas rejeitou os seus chamados. E justamente são os que preferiram afastar-se de Cristo, os que não irão a Ele. Os pecadores condenados vão oferecer desculpas vãs. O castigo do ímpio será um castigo eterno, gente. Seu estado não pode ser mudado. Assim, a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição estão colocados diante de nós para que possamos escolher nosso caminho, e como nosso caminho, assim será o nosso fim. Então, o castigo eterno, ele tem lugar no inferno. O lugar onde todos que não querem arrepender-se recebem o seu castigo depois da morte. Na Bíblia, 3 palavras foram traduzidas em inferno. Primeira, Seol, que no Antigo Testamento quer dizer tumba, onde se depositam os cadáveres. Hades, que é uma palavra grega que significa inferno, reino da morte. É a palavra com que se traduz Seol no Novo Testamento. E o Geena, que vem de Vale do Rinom, lugar perto de Jerusalém, lugar no que queimavam meninos em sacrifício aos deuses pagãos. Esse é o lugar do fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos e todos que não acreditam em Deus. É o estado final e eterno dos maus depois da ressurreição e do julgamento final. Quando Jesus adverte a respeito da incredulidade, procura nos salvar de um castigo agonizante. Para concluir, o Senhor Jesus foi que mais serviu quando passou nessa terra. E deu exemplo de não excluir ninguém. Como seus filhos, devemos seguir os seus passos e servir ao nosso próximo. Sendo assim, naturalmente, seremos honrados pelo Pai, o nosso Deus. Que o Senhor te dê graça para que você sirva o seu próximo, sirva aquela pessoa necessitada que precisa da sua ajuda. E aquele que fizer isso, aquele que me serve, meu Pai honrará, de João 12, 26. Pai, no nome de Jesus, coloque no coração dessa pessoa que me ouve esse desejo de servir o seu próximo, esse amor de servir o seu próximo. Quando ela fizer isso, Deus, de todo o seu coração, com a motivação certa, que a tua palavra se cumpra na vida dela. Aquele que me serve, meu Pai o honrará em nome do Senhor Jesus.
Amém. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente que Deus falou com você através dessa mensagem, no nome de Jesus.